Fala, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Danilo do canal Vida de Robista e enfim a gente vai dar sequência à saga do chiller caseiro. Meus amigos, peço desculpa de antemão pela demora, recebi centenas de mensagens, mas em decorrência do cotidiano da nossa vida profissional, acabou que faz uns 5 meses que eu estou afastado aí das redes sociais, dos projetos, estou com umas questões profissionais em andamento que me demandou muito tempo. Por esse motivo, peço desculpa de antemão para todos que ficaram aguardando, né? E conforme eu falei, eu recebi centenas de mensagens no privado do pessoal pedindo esses componentes, né? A lista de componentes, mas por uma questão de responsabilidade, né? Eu preferi soltar essas informações somente quando eu tivesse o compilado de todos os componentes com a ligação, com as ligações elétricas, né, o fluxograma, para que a pessoa possa fazer a ligação sem nenhuma dificuldade e com segurança, né? Então, preferi me resguardar, né, quanto a essa responsabilidade, porque eu estou incentivando pessoas a trabalharem ali com voltagem de 110 a 220 e pode ocasionar um acidente grave. Por esse motivo, meus amigos, peço desculpa e agradeço a todos aqueles que tiveram paciência em aguardar esse momento. Pois bem, o vídeo eu vou dividir em algumas partes, porque vai ficar um vídeo um pouquinho extenso, né? São vários componentes que eu vou fazer uma breve explicação, e é muito importante que vocês assistam detalhadamente todo esse vídeo, porque a cada componente existe ali uma técnica, uma especificação técnica, né? Ou da peça, ou da minha experiência que eu tive. Então, assim, eu vou fazer ali, conforme eu for explicando cada componente, eu vou explicando o porquê, como fazer e os macetezinhos para que vocês também não tenham tanto perrengue assim, meus amigos. Porque não é fácil você desenvolver uma coisa funcional com baixo custo, né? E que não venha trazer problema, que não seja uma coisa que, por mais que seja de baixo custo, é um investimento que você vai fazer. Então a gente precisa ter uma funcionalidade garantida, né, por um longo tempo, no tempo mínimo que esse material possa se pagar. Então, por esse motivo, meus amigos, eu agradeço a todos aqueles que permaneceram firmes e fortes aí. Prometo que vou tentar ser breve nas explicações, porém ser o mais detalhado possível para aqueles que não têm tanto conhecimento, seja na refrigeração, seja em qualquer outras questões envolvendo a CNC Laser e o Mundo Maker. E dessa forma eu espero contribuir com vocês, mas sem mais delongas, meus amigos, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai iniciar, né, falando um pouco dos componentes. Mas antes da gente iniciar, eu vou falar um pouquinho do nosso fluxograma. Dá uma olhadinha como ficou. Bora lá então, meus amigos, de olho na tela. Vamos passar aqui para o nosso fluxograma. Meus amigos, assim ficou o nosso fluxograma, tá? Aqui vocês podem ter uma visão panorâmica de como ficaria todas as ligações necessárias para o chiller. Inicialmente, meus amigos, vocês vão se assustar, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas aqui eu vou explicar detalhadamente cada componente desse daqui e como vocês vão fazer, né? Para soldar, como encaixar a posição, motivo, razão, circunstância de cada componente desse, né? Mas inicialmente é importante que vocês olhem esse panorama aqui para vocês compreenderem, né, cada peça, o porquê de cada componente desse, né, o porquê do sentido de cada ligação, de cada, né? É muito importante esse panorama, embora a gente queira compilar tudo isso dentro de um gabinete, conforme eu fiz, né? Que fique ali bonitinho, como se parecesse um chiller industrial, mas eu tive que dar essa espalhada nos componentes, porque se ficasse todos agrupados, a gente não saberia da onde vem e para onde vai, beleza? Então assim, meus amigos, eu vou fazer a partir de agora a explicação de cada peça dessa. É muito importante que a gente compreenda o porquê a gente deve adquirir essa peça, né? Mas enfim, eu vou passar para a tela do Mercado Livre agora, para que a gente possa analisar os valores, as características de cada componente de uma forma breve. Sem mais delongas então, rapaziada, bora para o Mercado Livre aqui para a gente começar a listar o nosso primeiro componente, tá? A gente vai iniciar aqui pelo controlador de temperatura, né? O nosso termostato. Esse é um dos componentes que vai fazer
com que o nosso sistema de refrigeração compreenda a hora de acionar e desligar, né? Então, pessoal, aqui, como vocês podem ver, é um componente bem em conta, né? 110 ou 220 volts. E aqui, meus amigos, tem todo o esquema de ligação. É muito importante que, se vocês não têm o conhecimento prático de ligação desse tipo de componente, é bom vocês seguirem, né, à risca ali o detalhamento que a gente apresentou no fluxograma. Com isso, comprar esse modelo de termostato. Existem outros com melhores desempenho, marcas mais conceituadas e tudo mais, mas é uma peça que atendeu satisfatoriamente, fácil de programar, né? E se seguir o fluxograma ali, vocês vão compreender sem problema algum, beleza? Conforme vocês podem ver aqui, um componentezinho bem em conta, né? Vamos passar para o segundo componente, que é o nosso condensador. O condensador é esse, como se fosse um radiador de carro, né? Mas de uma forma mais simples para explicar. Como vocês podem ver, é o mesmo que eu utilizei, tá, rapaziada? Uma pecinha bem em conta também. Você pode utilizar até um condensador daqueles modelos de geladeira. Se você desmontar, existem alguns tipos de condensador de outras formas, né? Nesse caso, vocês podem estar reciclando também condensador de bebedouro, etc, né? Então, o condensador vai ter a função, né, conforme o ventilador, né, aquele microventilador está na frente do condensador, então o ventilador vai sugar o ar que vai passar por dentro do condensador, e o líquido refrigerante que vai circular por dentro do condensador é que vai fazer o sistema de refrigeração gelar, né? Então, uma pecinha bem importante também para o nosso chiller, tá, pessoal? Outro componente aqui é o nosso tubo de cobre, é o que a gente vai utilizar para fazer aquela serpentina, né? Então aqui, como vocês podem ver, eu comprei exatamente esse mesmo produto do Link, né? Na cidade de vocês, talvez vocês encontrem um produto até mais acessível, né? Como eu moro no interior, eu acabo optando pelo Mercado Livre, porque é meio desgastante você andar atrás de lojas na cidade, né? E até mesmo às vezes o preço se torna inviável. Aqui, pessoal, eu comprei 5 metros desse tubo de 1/4 de cobre, né? 1/4 de polegada, que é a mesma espessura de uma caneta, né? E com isso, eu utilizei desses 5 metros uns retalhos para fazer as ligações ali do motor para o condensador, do condensador retornando para o chiller e tudo mais, tá? Então você acaba utilizando esses 5 metros e não vai sobrar, tá? É a conta exata ali para a gente poder fazer o nosso chiller. Passando para o próximo componente, é o nosso microventilador, né? Microventilador aqui, 110, 220, 127 aqui, né? É uma peça bem simples que eu acredito que não demanda muita explicação, só observar aqui na hora de instalar, né? Como ele vem 4 fios, então você tem que observar ali qual é a voltagem que você vai utilizar. O que mais? Aqui, vamos passar aqui então para o nosso componente, que é um dos mais importantes também, tá, pessoal? Esse daqui é o sensor de fluxo de água, né? O fluxostato. Essa peça aqui é muito importante, meus amigos, porque a gente tem que compreender o seguinte: quando a gente está utilizando o reservatório de água, basicamente a gente está escutando ali o retorno da água, né? Porque a bomba joga para o tubo laser, faz todo o circuito dela e retorna para o reservatório de água, que a gente põe gelo e trabalha daquela forma precária e tudo mais, né? Então o que acontece? Então a gente escuta esse retorno da água. Diferente do nosso chiller caseiro, ele vai estar dentro de um sistema lacrado, ou seja, a gente não vai escutar, né, o fluxo de água no retorno e tudo mais. Então esse componente aqui acaba sendo de extrema importância para que a gente não tenha problema de ligar nosso tubo laser, acionar nossa máquina sem o fluxo de água circulando dentro do equipamento. Então, para não perder o tubo, então eu prefiro incluir esse componente, né, de apenas R$150, é um custo, talvez um custo significativo, mas é bem inferior a um custo de um tubo laser novo, né? Então, pessoal, fica a dica, é bem importante vocês
levar em consideração usar esse sensor de fluxo de água, né? Ou desenvolver um sistema aí que você possa enxergar a água circulando por dentro do tubo, beleza? E além disso, meus amigos, é bom que vocês acompanhem cada etapa da explicação dos vídeos dos componentes, cada etapa. É bom que vocês acompanhem cada explicação de cada componente, porque eu vou dando algumas dicas e macetes que eu vivenciei, que eu tive uma dificuldade, aprendi na raça. Então, às vezes a gente acaba quebrando a cabeça por não escutar uma dica de quem já passou por esse mesmo problema. Então, fica aqui minha dica, né? Presta bem atenção em cada detalhe aqui do vídeo, que eu vou dar bastante resuminhos de tudo aquilo que eu já passei, tá? O que a gente vai precisar também, meus amigos, ó, vou até passar para frente aqui, é uma bomba d'água, tá? Eu vou passar para a descrição aqui, como vocês podem ver, ela custa um pouquinho caro, né? R$289, mas é essencial. O porquê que eu digo que é essencial, meus amigos? Dá uma olhada aqui, ó. A capacidade, aqui a descrição está errada, ó, aqui embaixo está correta. 800 litros hora, ou seja, ela tem uma bomba que ela tem uma excelente vazão, né? Se você for comparado com uma bomba de reposição de chiller, eu acredito que tem algumas bombas aí no Mercado Livre que chegam a 600, 700, 800 reais. Então, assim, o porquê que você precisa ter uma bomba eficiente, né? Ao contrário dessa bomba que eu estou mostrando aqui, ela é 12 volts, mas tem uma boa potência, né? A gente precisa de uma boa potência, ainda que a gente esteja trabalhando com um sistema de refrigeração, né, que é o nosso chiller caseiro. Vocês precisam compreender que a água ela precisa circular com uma certa agilidade dentro do circuito, dentro do tubo, porque conforme a água entra no tubo, ela precisa entrar e sair o quanto antes. Porque se a água tiver uma vazão lenta dentro do tubo, o que vai ocasionar? A gente vai acabar retendo o calor dentro do tubo. Por quê? Porque essa água ela não vai sair de uma forma rápida. Então, por isso é crucial que a gente tenha uma bomba de água eficiente, né? Inclusive aqui, meus amigos, além de ser 800 litros hora, ela tem 5 metros de força de elevação. Não adianta só ter vazão e não ter pressão. Por quê? Uma coisa é você circular uma água em uma mangueira livre. Outra coisa é você circular a água dentro de um sistema, de um organismo de refrigeração, de circulação de água, cheio de obstáculos. Então é por isso que a gente precisa ter uma bomba eficiente. E não adianta ter um sistema de refrigeração com uma bomba fraca, porque da mesma forma que a água vai gelar, ela vai circular lentamente e vai ter o mesmo problema lá dentro do tubo que ela precisa, conforme eu já expliquei. Ela precisa ter essa circulação rápida, né, dentro do sistema. Então, como vocês podem ver, ela é 12 volts, 1.25 ampere, né, um consumo bem baixo, pode ser ligado até com uma fontezinha daquelas de tomada bem simples, né? Então fica a dica aí para vocês também se dedicarem a uma bomba d'água eficiente, tá? Existem outras marcas, outros modelos, mas essa daqui, o que eu adquiri, é bem interessante, tá bom? Outro componente que vocês vão utilizar, já vou deixar uma dica aqui também já, no próximo item, que vai ser mais interessante anexar essa dica ao próximo item, mas é esse espigãozinho aqui, né, adaptador com ponta de 10 milímetros ou 3/8, aqui a rosca é de meia, né? Mas a ponta aqui ela deve ter 10 milímetros de espessura para se adequar à mangueira de silicone ali da nossa circulação de água, né? Então é bem importante, você precisar de duas desse espigãozinho aqui, tá? Outro componente aqui, meus amigos, que eu vou dar uma atenção agora é o nosso reservatório de água, tá? Inicialmente, como vocês assistiram no vídeo, eu fiz com um barrilzinho de Heineken. Foi um erro da minha parte, né? Peço desculpas àqueles que fizeram, mas eu não consegui retornar o vídeo a tempo para poder explicar o que aconteceu, pelo fato de eu estar afastado há alguns meses, né?
das redes sociais, mas assim, meus amigos, infelizmente a água oxidou, né, dentro daquele barrilzinho, ela oxidou muito rápido, em questão ali de uma semana ela já estava oxidada, então assim, não recomendo utilizar nada metálico para a gente poder fazer o reservatório. Em contrapartida, meus amigos, o que eu utilizei para fazer o nosso reservatório? Eu vou primeiro explicar esse componente aqui e explicar em sequência como eu fiz para resolver essa situação. Como vocês podem ver, meus amigos, esse aqui é um reservatório de bebedouro de água, né? Ó, ele é um sistema completo, perfeito, seria perfeito, já vou explicar o porquê seria perfeito para a nossa finalidade. Como vocês podem ver aqui, tem as duas saídas, entrada e saída de água, já tem o tubo, né? O tubo capilar aqui, já tem a serpentina lá dentro, né? Seria o reservatório de água ideal para a nossa finalidade. Porém, está aqui o porquê que eu não recomendo. Ó, somente 1,3 litros de capacidade de reservatório de água. Isso não é nem um pouco interessante para nós. A gente precisa ter no mínimo 5 litros de água, que é a quantidade, digamos assim, ideal para que a gente possa trabalhar por um longo período com a máquina sem necessidade de esperar a água estabilizar na temperatura ideal, né? Porque se a gente trabalhar em alta potência com 1,3 litros d'água, pode ser que uma máquina de 40 watts seja possível trabalhar, nunca fiz esse tipo de teste, mas se a gente já está se dando o trabalho de fazer um chiller caseiro para a gente poder refrigerar água e acabar com essa dor de cabeça, então assim não tem o porquê fazer algumas, digamos assim, algumas economias bobas. Então é melhor investir num reservatório eficiente, ao contrário do que eu fiz, né? Já deixando a dica mais uma vez para vocês. Então assim, existem outros reservatórios similares a esse que é interessante até. Tem alguns de 2, 3 litros que já passa a ser mais interessante, mas o custo já se torna inviável, né? A gente está aqui falando desenvolvendo uma ideia caseira que é exatamente para não comprar um produto industrial. Então assim, não adianta a gente no final das contas somar tudo esse chiller caseiro, chegar próximo a um chiller industrial, então é um trabalho que às vezes não compensa. Então, por esse motivo, meus amigos, o que eu fiz para resolver essa situação do reservatório de água? Meus amigos, eu comprei dois tampões desse de tubo de PVC, né? Hoje em dia, os tubos de PVC não são mais colados, né? Então eles têm aquelas borrachinhas de vedação que só encaixa no tubo. Então eu peguei um tubo de PVC de 150 milímetros, coloquei um tampão em cima e um embaixo e está pronto o reservatório. Entenderam? Então assim, com o reservatório, com o PVC com o tampão em cima e embaixo, o bom é que você pode, digamos assim, dar a manutenção quando for necessário, né? Porque uma vez que ele desmonta, fica muito mais prático para a gente poder fazer as conexões, né? Colocar aqui os nossos espigões, que é a entrada e saída de água, a saída e o retorno da água, né? Então fica bem interessante da gente poder estar trabalhando no nosso reservatório de água, entenderam? Então assim, mas fica a critério de cada um optar pelo produto que seja mais prático para ele, porque às vezes o cara se dá o trabalho de comprar os componentes, mas não tem ferramentas, ou vice-versa, tá? Mas enfim, fica a dica aí para vocês. Se vocês optarem, pode ser até com cano de 200 milímetros, pode ser com cano de 150 milímetros. O meu fiz com 150 milímetros e deu uma boa capacidade de água, tá? Atendeu satisfatoriamente ali aproximadamente 4 litros e pouquinho, assim, quase 5 litros. Eu não coloco 5 litros, que é para não ficar ali naquele turbilhão quando a água retorna, acabar dando vazamento ou dando pressão dentro do reservatório. Então é bom deixar ali uma margenzinha para poder para o reservatório poder se trabalhar de forma saudável, né? Mas enfim, esses são os componentes que a gente tem até o momento referente a reservatório, referente ao nosso sistema de refrigeração, né? Esses são basicamente os componentes mais importantes que a gente vai precisar, né? Agora,
passado esses componentes, a gente vai precisar de alguns equipamentos para poder se tornar viável, tá? Inicialmente, meus amigos, como a gente precisa soldar o tubo de cobre, eu vou deixar aqui, ó, uma dica, tá? Eu não tenho maçarico, aqueles maçarico profissional. O que eu utilizei? Esse maçarico aqui de cozinha, tá? Ele vai atender de forma prática, de forma econômica, né? Pode ser que, dependendo da vareta, eu vou explicar mais um pouquinho, eu acho que eu vou passar um pouquinho mais à frente. Isso daqui, pessoal, é um kitzinho que a gente vai precisar. Aqui vem a válvula Chiriar, que é a válvula de serviço, que a gente vai soldar no motor de geladeira para repor o gás, né? E também o filtro secante. Esse aqui é o filtro secante que eu vou explicar mais à frente para vocês compreenderem e ir se familiarizando, né? Aqui é o tubo capilar, que é aquele tubozinho aspiral bem pequenininho, bem fininho mesmo, pessoal. Como vocês podem ver, ele tem 0,03 décimos de milímetros, entendeu? Então é um tubo bem fininho mesmo, tá, pessoal? Aqui é a vareta Foscopper, né? Essa vareta Foscopper, ela tem liga de prata, algumas delas têm liga de prata, outras têm algumas outras ligas que eu não sei explicar, tá? Aqui é um fluxo de solda. Então esse kitzinho aqui, eu optei por trazer para vocês em formas de kits, porque esses kits aqui se tornam mais práticos, porque para a gente ir comprando, se eu tivesse que mandar link de item por item, ficaria uma lista muito extensa. Então aqui eu consegui abreviar, né? E foi assim que também eu fiz. Então aqui, meus amigos, essa vareta Foscopper vai ser bem prático para soldar, porque ela não é como uma vareta de solda para veículo, aquela que você precisa daqueles maçarico potente. Então, quanto maior a liga de prata que vai aqui na vareta Foscopper, mais fácil é você conseguir soldar. Mas a solda é um estudo apartado, vocês devem dar uma pesquisadinha como que faz a abrasagem, né? O termo técnico para soldagem ali dos componentes de cobre do sistema de refrigeração é abrasagem. Então tem todo ali um cuidado para limpeza, para lixar, para dar aquela lixadinha, para tirar qualquer resíduo que tem ali no tubo, né? Mas isso daí eu vou explicar um pouquinho mais adiante também, junto quando eu for explicar lá no fluxograma, beleza? Então só para vocês irem já se familiarizando com os componentes aqui. E aqui, meus amigos, nada mais é do que o nosso líquido refrigerante, né? O gás de geladeira, como é comumente chamado popularmente. Aqui nesse kit vem outra válvula Chiriar aqui, mas é bom ter uma reserva, né? Aqui vem o registrozinho para a gente poder abrir e fechar o gás. Quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando, como que faz ali, como que eu fiz para fazer a recarga. E a mangueirinha, né, em forma de kit, como vocês podem ver, também são produtos bem em conta, né? Como eu falei também, meus amigos, vocês podem encontrar isso na cidade de vocês, tá? Não é muito difícil encontrar esses equipamentos, tá? Faltou aqui o motor de geladeira, né? Que vocês podem utilizar um motor de comprar no ferro velho, não sei como vocês vão fazer, né? Mas é bom já ir pensando também ali na questão do motor de geladeira, como vocês vão fazer, né? Meus amigos, então para finalizar, eu vou apresentar aqui esse último produto. Nada mais é do que a unidade condensadora, que é exatamente o que a gente precisa fazer, né? Todos esses itens vão acabar combinando nessa unidade condensadora que você pode adquirir pronta, né? Se você não tem um motor, se você não tem um ventilador, se você não tem um condensador, você pode adquirir pronto, né? Aqui vai faltar só o reservatório de água, vai faltar a serpentina, vai faltar o controlador de temperatura, né? Mas de resto você já vai ter aqui. Basicamente a gente só vai precisar fazer a solda na serpentina, fazer a ligação elétrica e a gente já tem um sistema de refrigeração. Óbvio, precisamos aí incluir num gabinete, beleza? Mas, meus amigos, eu trouxe esse componente aqui exatamente para ilustrar, né, que não é um bicho de 7 cabeças. Como vocês podem ver, o que eu estou trazendo aqui é do cotidiano daqueles que trabalham na refrigeração. Entretanto, meus amigos, ele tem um certo valor sim, né, que é um produto que já está praticamente quase concluído ali o projeto, mas é importante eu dizer, meus amigos, que quando eu construí
eu fiquei muito tentado em comprar esse sistema aqui já pronto, né, essa unidade condensadora pronta. Porém, na época que eu estava construindo o meu chiller, isso acredito eu que já tem alguns meses atrás, estava num preço bem atrativo, meus amigos, mas acontece que o Brasil está passando por uma onda de calor, né? Que todos aqueles que moram em região litorânea sabem como a gente está passando uma onda de calor muito forte, não só em litorânea, acho que em toda a região do Brasil, né? Eu estou aqui numa região que é interior de São Paulo, que registrou uma das maiores temperaturas do Brasil, né? E até mesmo por isso que eu tive que investir no chiller, foi um investimento obrigatório para mim, mas é por esse motivo, por essa onda de calor, que tudo que se trata de refrigeração subiu o preço. Né? Um exemplo, não exatamente esse produto, uma outra unidade condensadora, eu acredito, similar a essa, estava no preço de R$ 799, né? Na época 800 e pouquinho, algumas coisas se encontrava. Mas conforme a demanda do mercado subiu bastante nesse último ano, né? Então isso acabou que o produto se tornou um pouquinho mais caro, né? Mas enfim, fica aí a dica para vocês, né? Então assim, tem outros componentes aqui, como fiação, né? Mas aí acredito que vai ser um material empregado conforme a disponibilidade de cada um, né? Eu optei por comprar alguns fios de 2.5, um fio de energia normal, né? Esse fio padrão normal. Acabei comprando alguns metrinhos aí para poder fazer, né? O chiller da minha maneira, tá? Mas assim, vamos passar por fluxograma agora, que eu vou fazer a explicação ali do passo a passo de como a gente vai fazer as instalações, beleza? E bora lá então, rapaziada.